Você aceitaria viver com um homem sem ao menos conhecê-lo? E se ele fosse o tipo de homem que jamais olha duas vezes para uma mulher inocente? Letícia cresceu, ouvindo que seu destino já estava traçado. Aos 19, ainda virgem, foi entregue a um homem 23 anos mais velho, rico, misterioso, intocável. Tudo o que sabia sobre ele vinha de sussurros. Um bilionário que vivia isolado em sua mansão, com regras, silêncios e portas trancadas. Na primeira noite, Letícia não sabia se deveria temê-lo ou desejá-lo. Mas quando acordou de madrugada, guiada por um som estranho, descobriu um segredo que ninguém jamais poderia imaginar. Uma história de paixão proibida, mentiras enterradas e uma inocência que nunca será a mesma. Curta se você acredita que o desejo pode revelar segredos sombrios. Comente. Você aceitaria ser entregue a um desconhecido se sua família mandasse? Letícia encarava seu reflexo no vidro escuro do Rolls Royce, mal reconhecendo a garota de 19 anos que a encarava de volta. Seus olhos castanhos, normalmente tão vivazes, agora carregavam o peso de uma decisão que não fora sua. O rosto, jovem, que ainda guardava traços de uma inocência que em breve seria roubada, parecia mais pálido sob a luz difusa daquela tarde chuvosa. As palavras do pai ainda ecoavam em sua mente, cortantes como lâminas. É um acordo. Você vai, sem perguntas. A cena da manhã se repetia em sua memória como um filme em loop torturante. O café da manhã tenso, o silêncio pesado à mesa, sua mãe mal conseguindo segurar os talheres com as mãos trêmulas. Então, a chegada do envelope pardo, a conversa sussurrada no escritório do pai e, finalmente, o anúncio que havia despedaçado seu mundo. Ela partiria naquela mesma tarde. 24 horas. Era tudo o que havia se passado desde que sua vida virara de cabeça para baixo. Tinha planos. Começaria a faculdade no próximo semestre. Já havia até comprado seus primeiros livros de pedagogia. O material ainda estava sobre sua escrivaninha, junto com as anotações de seus sonhos, os cartões de incentivo das amigas, o futuro que havia planejado com tanto cuidado. Sonhos que agora jaziam abandonados em sua antiga cama, junto com o resto de sua identidade. O motorista, um homem de meia idade cujo rosto parecia talhado em pedra, guiava o carro por ruas cada vez mais exclusivas do Morumbi. Letícia sentia seu coração apertar a cada novo portão que passavam. Mansões imponentes que pareciam rir de sua simplicidade, de seu vestido florido comprado em liquidação, de sua pequena mala que carregava mais medo que pertences. Em sua cabeça, 1000 perguntas se atropelavam. Que tipo de dívida seu pai havia contraído? Por que ela nunca soube de nada? E, principalmente, que tipo de acordo era esse que exigia uma garota de 19 anos como garantia? Seus dedos encontraram a cruz de prata no pescoço. Último presente de sua mãe. O momento da despedida havia sido o pior. O olhar derrotado da senhora antes de sua partida dizia mais que todas as palavras não ditas. Às vezes, filha, precisamos fazer sacrifícios pela família. Mas que tipo de sacrifício era esse? Que dívida poderia ser tão grande a ponto de transformar uma filha em moeda de troca? A chuva intensificou-se quando o carro finalmente parou diante de um portão majestoso. Letícia sentiu seu estômago revirar ao ver as iniciais elaboradas em ferro forjado. LV. Lorenzo Valmont. Um nome que até ontem nada significava, e agora controlava cada aspecto de seu destino. Por que eu? A pergunta escapou em um sussurro que embaçou o vidro da janela. Por que uma garota sem experiência, sem sofisticação, sem nada para oferecer além de sua juventude e inocência? O pensamento a fez estremecer, enquanto teorias sombrias dançavam em sua mente. Os portões se abriram silenciosamente, como mandíbulas de um predador prestes a engolir sua presa. A alameda que serpenteava até a mansão era ladeada por ciprestes antigos, que pareciam sentinelas silenciosas, suas sombras alongadas pela luz mortiça da tarde, transformando o caminho em um túnel de escuridão.
A mansão que se revelou além dos portões parecia a saída de um pesadelo gótico, imponente, sombria. Suas janelas altas como olhos julgadores observando sua chegada. A arquitetura vitoriana, com suas torres e pináculos, projetava-se contra o céu tempestuoso como uma fortaleza de pesadelos. Letícia sentiu-se diminuir a cada degrau que subia em direção à entrada, onde uma governanta de expressão severa aguardava. Sua pequena mala, antes tão pesada de significado, agora parecia ridiculamente inadequada diante da grandiosidade que a cercava. Senhorita Silva. O sotaque europeu da senhora Wagner carregava uma frieza que fez Letícia cruzar os braços instintivamente, como se pudesse se proteger do ambiente hostil. A mulher a estudava com olhos críticos, como quem avalia uma mercadoria recém-adquirida. Cada passo pelos corredores intermináveis da mansão era um lembrete de como estava deslocada. O mármore sob seus pés custava mais que 1 ano de salário, de seu pai. As tapeçarias nas paredes contavam histórias de uma riqueza que ela nunca conheceria. Retratos de ancestrais desconhecidos seguiam seus movimentos com olhares reprovadores, como se pudessem sentir que ela não pertencia àquele lugar. O quarto designado a ela era maior que toda a sala de sua casa. Uma cama king size dominava o espaço, suas cortinas de dossel caindo como cascatas de seda cremosa. Grandes janelas francesas se abriam para uma varanda que oferecia vista para jardins meticulosamente cuidados, agora obscurecidos pela chuva, cada vez mais forte. Quando a porta se fechou atrás dela, Letícia finalmente permitiu que suas pernas cedessem. Escorregou até o chão, abraçando os joelhos como fazia quando criança durante as tempestades. Mas agora não havia colo de mãe para se refugiar, não havia palavras de conforto do pai. Havia apenas silêncio e a carta sobre a mesa. Aquelas palavras frias que a reduziam a um contrato. As lágrimas que derramava agora não eram apenas de medo ou tristeza, eram de raiva também. Raiva de seu pai por não ter lutado mais, raiva de sua mãe por ter permitido, raiva de si mesma por não ter tido coragem de dizer não. Mas que escolha tinha? A alternativa era ver sua família na rua, destruída por uma dívida cujos detalhes nem conhecia. Levantou-se com pernas trêmulas, observando o luxo que a cercava. O closet de mogno entalhado estava vazio, esperando por roupas que ela não possuía. O banheiro anexo, com sua banheira antiga e torneiras douradas, exibia uma coleção de produtos caros, todos novos, todos escolhidos sem considerar suas preferências, como se quisessem apagar qualquer traço de quem ela era antes. O jantar, solitário na mesa grande demais, foi um exercício de autocontrole. A sala de jantar, com seu lustre de cristal e talheres de prata, parecia um cenário elaborado para sua humilhação. Cada garfada parecia errada, cada movimento observado pelos olhos pintados nos retratos antigos. Sentia-se como uma intrusa, em um teatro macabro onde não conhecia seu papel. O mordomo aparecia e desaparecia como um fantasma, servindo pratos que ela mal conseguia identificar. Seu estômago estava fechado demais para apreciar a comida que, em outro contexto, seria um festin. Cada bocado tinha gosto de medo e incerteza. De volta ao quarto, enquanto a noite avançava trazendo sons misteriosos pelos corredores, Letícia encarava seu reflexo no espelho da penteadeira. Quem era aquela garota assustada que a encarava de volta? A mesma que há poucos dias ria com as amigas no shopping, que sonhava em ser professora, que nunca havia sequer beijado alguém? Uma trovoada particularmente forte a fez pular. A tempestade agora rugia lá fora, transformando as janelas em telas onde sombras dançavam como espectros. Foi então que ouviu passos no corredor proibido. Pesados, determinados, masculinos. Seriam dele? De Lorenzo Valmont? O homem que havia comprado sua liberdade como quem compra uma obra de arte para sua coleção? Aproximou-se da porta com o coração aos saltos, contendo a respiração. Os passos continuaram, ecoando pelo corredor, como um presságio sombrio, até que uma porta distante se abriu e fechou. Depois, apenas o silêncio. Pesado, opressivo, cheio de segredos. Deitada na cama que parecia querer engoli-la em seu abraço de seda,
Letícia permitiu que sua mente vagasse para as possibilidades que a aguardavam. Que tipo de homem compra uma garota de 19 anos? Que acordo seria esse que exigia tanto mistério, tantas proibições? As histórias que suas amigas liam em romances góticos agora pareciam terrivelmente reais e próximas. O medo dançava em seu estômago como borboletas, de asas afiadas. Não o medo simples do desconhecido, mas um medo mais profundo. O medo de descobrir que tipo de pessoa ela mesma seria capaz de se tornar para sobreviver neste mundo de mármore e mistérios. Que parte de sua alma teria que sacrificar para honrar um acordo que nem conhecia? As horas se arrastavam, marcadas pelo tic-tac de um relógio antigo em algum lugar do corredor. Cada minuto era uma tortura de antecipação, cada sombra na parede um lembrete de sua nova realidade. Em algum lugar desta mansão, Lorenzo Valmont vivia sua vida, seguia seus rituais misteriosos, completamente alheio, ou não, ao terror que inspirava no coração da jovem que agora lhe pertencia. Amanhã. A palavra ecoava em sua mente como uma sentença. Amanhã ela conheceria o homem que havia se tornado seu dono. E enquanto o sono finalmente a vencia, uma última lágrima escapou, não pela vida que havia deixado para trás, mas pela incerteza do que a aguardava além daquela noite sem fim. Amanhã chegou à mansão Valmont, envolta em uma névoa densa que tornava os jardins irreconhecíveis além das janelas altas. Letícia havia dormido pouco, atormentada por pesadelos onde corredores intermináveis a levavam sempre de volta ao mesmo lugar, sempre perseguida por passos que nunca conseguia alcançar. Uma batida precisa na porta a sobressaltou. A senhora Wagner entrou sem esperar resposta, carregando uma bandeja de café da manhã que parecia pesada demais para seu corpo. Magro, o Sr. Valmont a aguarda em seu escritório em 1 hora, anunciou ela, colocando a bandeja sobre uma mesinha próxima à janela. Sugiro que vista algo apropriado. O olhar crítico da governanta percorreu o vestido simples que Letícia usava, o mesmo da noite anterior, já amarrotado pelo sono inquieto. Antes que pudesse responder, a mulher já havia se dirigido ao closet, abrindo as portas com um floreio estudado. Estas chegaram esta manhã, informou, indicando uma série de vestidos e conjuntos que certamente não estavam lá na noite anterior. Roupas caras, todas em tons sóbrios, todas parecendo estranhamente apropriadas para seu tamanho. O estômago de Letícia se revirou. Ele já sabia. Sabia seu tamanho, seus tons. Tinha planejado cada detalhe de sua chegada como um diretor preparando o cenário para sua próxima peça. Vista o azul marinho, instruiu a senhora Wagner, separando um vestido de corte clássico. E prenda o cabelo. O Sr. Valmont aprecia ordem. Sozinha novamente, Letícia observou seu reflexo no espelho enquanto se preparava. O vestido caía como uma luva, o tecido fino acariciando sua pele de uma maneira que a fazia sentir-se ainda mais exposta. Suas mãos tremiam, enquanto prendia os cabelos em um coque baixo. Algumas mechas escuras escapando para emoldurar seu rosto jovem demais, para a sofisticação forçada. O caminho até o escritório parecia um corredor da morte. Cada passo ecoava no piso de mármore. Cada respiração parecia alta demais no silêncio da mansão. A senhora Wagner a guiou através de corredores que ela não reconhecia, parando finalmente diante de uma porta dupla de madeira escura. Entre quando ele chamar, instruiu a governanta antes de desaparecer como um fantasma pelos corredores. Os minutos que se seguiram foram uma tortura. Letícia podia ouvir o som abafado de papéis sendo movidos do outro lado da porta. O ocasional tilintar de uma xícara sendo pousada. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que podia ser ouvido através da madeira maciça. Entre, a voz a atingiu como um choque elétrico, grave, autoritária, carregando o peso de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Suas mãos tremiam ao girar a maçaneta ornamentada. O escritório era exatamente como ela imaginava, e completamente diferente ao mesmo tempo. Paredes revestidas de painéis de madeira escura subiam até um teto decorado com afrescos clássicos.
Estantes abarrotadas de livros cobriam cada espaço disponível, seus volumes antigos exalando um aroma de couro e história. E então ela o viu. Lorenzo Valmont estava de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra a luz difusa da manhã nebulosa. Alto. Esta foi sua primeira impressão. Alto e impossivelmente elegante em seu terno feito sob medida. Quando ele se virou, Letícia sentiu o ar abandonar seus pulmões. 42 anos nunca pareceram tão devastadores. Seu rosto poderia ter sido esculpido por um artista obcecado com a perfeição. Traços aristocráticos, maxilar definido sombreado por uma barba perfeitamente aparada, olhos de um azul tão claro que pareciam quase irreais. Mas era sua presença que verdadeiramente a paralisou, uma aura de poder contido que fazia o ar parecer mais denso. Senhorita Silva. Sua voz era ainda mais impactante de perto, cada sílaba pronunciada com uma precisão que enviava arrepios por sua espinha. Bem-vinda à mansão Valmont. Letícia tentou responder, mas sua voz parecia ter sido roubada. Lorenzo a estudava com uma intensidade que a fazia sentir-se transparente, como se pudesse ver através de suas defesas cuidadosamente construídas diretamente para sua alma exposta. Imagino que tenha perguntas, continuou ele, movendo-se para sentar atrás de sua mesa imponente. O movimento era pura graça controlada, como um predador que sabe não precisar se apressar para alcançar sua presa. Não as faça. A ordem, velada, a atingiu como um tapa. Letícia sentiu suas bochechas queimarem, uma mistura de humilhação e raiva fazendo seu sangue ferver. As regras são simples, Lorenzo continuou, seus olhos nunca deixando os dela. Você permanecerá na mansão. Não há permissão para visitas ou comunicação externa. Seu tempo é meu. Sua presença é minha propriedade. Em troca, sua família está protegida. A ameaça implícita nas últimas palavras fez seu estômago revirar. O que exatamente seu pai havia feito para colocá-la nesta posição? Quanto tempo? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Sua voz soando pequena, demais no espaço imponente. Um sorriso sem humor curvou os lábios de Lorenzo. Até eu decidir que é suficiente. Ele se levantou novamente, contornando a mesa com movimentos felinos. Parou a apenas alguns passos dela, próximo o suficiente para que Letícia pudesse sentir seu perfume, algo caro e masculino que fez sua cabeça girar. Você é minha agora, senhorita Silva. Sua voz baixou para quase um sussurro, o tom enviando tremores por todo o seu corpo. Só não sabe ainda o porquê. Antes que pudesse processar suas palavras, ele já havia se afastado, voltando sua atenção para os papéis em sua mesa numa clara dispensa. Letícia cambaleou para fora do escritório, suas pernas mal a sustentando. Encostou-se na parede do corredor, tentando controlar sua respiração errática. O que havia acontecido ali dentro? Como um homem podia ter tanta presença, tanto poder em apenas um olhar? O resto do dia passou como um borrão nebuloso. Ver através dela, naquela voz que fazia suas entranhas se contorcerem. À noite, sozinha em seu quarto, ela finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de medo ou tristeza desta vez. Eram lágrimas de frustração, consigo mesma, com a situação, mas principalmente com a maneira como seu corpo havia traído suas defesas. Porque mesmo agora, horas depois, podia sentir o fantasma daquele olhar em sua pele. Podia ouvir aquela voz em seus ouvidos, como uma carícia proibida. Você é minha agora. O espelho refletia uma garota que ela mal reconhecia. Olhos arregalados, bochechas coradas, lábios tremendo levemente. 19 anos de inocência não a haviam preparado para o impacto de um homem como Lorenzo Valmont. Uma batida suave na porta a sobressaltou. A senhora Wagner entrou carregando outro envelope.
Do Sr. Valmont, anunciou, deixando o envelope sobre a penteadeira antes de se retirar. Com dedos trêmulos, Letícia abriu o envelope. Dentro, um cartão com apenas algumas palavras escritas naquela caligrafia elegante que ela já começava a reconhecer. Amanhã, 9h. Vista o verde. Não se atrase. Simples assim. Nenhuma explicação, nenhuma gentileza. Apenas ordens, como se ela fosse uma boneca para ser vestida e posicionada de acordo com seus caprichos. Deitada em sua cama, observando as sombras dançarem no teto, Letícia tentava entender a tempestade de emoções em seu peito. Deveria estar com raiva, deveria estar assustada. E estava. Mas havia algo mais. Algo que a perturbava ainda mais que o medo. Porque cada vez que fechava os olhos, via aquele rosto aristocrático, aqueles olhos azuis que pareciam perfurar sua alma. Cada vez que o silêncio se tornava pesado demais, ouvia aquela voz grave. Você é minha agora. E o mais assustador, uma parte dela, uma parte que não queria reconhecer. Ansiava por ouvir aquelas palavras novamente. O sono demorou a vir, e quando finalmente chegou, trouxe consigo sonhos perturbadores onde corredores escuros a levavam sempre ao mesmo lugar. Aquele escritório, aquele homem, aqueles olhos que prometiam segredos que ela não estava certa se queria descobrir. O silêncio da mansão Valmont era quebrado apenas pelo som dos saltos de Letícia contra o piso de mármore. O vestido verde esmeralda, escolhido pessoalmente por Lorenzo, sussurrava ao redor de suas pernas enquanto ela vagava pelos corredores, permitidos, tentando ignorar a sensação constante de estar sendo observada. Uma semana. 7 dias de encontros breves no escritório onde ele mal a olhava, mas sua presença era tão forte que fazia o ar ficar denso. 7 noites ouvindo passos misteriosos e portas se fechando no corredor proibido. Foi quando ela viu. Uma porta, entreaberta que nunca havia notado antes. O coração de Letícia acelerou. Sabia que deveria seguir em frente, ignorar a tentação. Mas algo a puxava em direção àquela fresta de escuridão convidativa. A biblioteca revelou-se como um sonho gótico. 3 andares de livros subindo em espiral até um teto decorado, com afrescos antigos, escadas de ferro forjado conectando os níveis, vitrais coloridos filtrando a luz da tarde em padrões hipnóticos. O aroma de livros antigos e segredos guardados a envolveu enquanto seus dedos deslizavam pelas lombadas. Decoro. Foi então que um reflexo dourado capturou sua atenção. Uma moldura parcialmente escondida por uma tapeçaria pesada. Seus dedos tremiam ao afastar o tecido. O rosto que a encarava da fotografia fez seu sangue congelar nas veias. Uma mulher. Não, uma deusa. Cabelos negros como ébano. Olhos que pareciam atravessar a alma mesmo através do papel fotográfico. Um sorriso que carregava mistérios que Letícia não tinha certeza se queria descobrir. Mas não foi a beleza da mulher que fez seu coração parar. Foi o homem ao lado dela, Lorenzo, anos mais jovem, seus olhos azuis brilhando com algo que ela nunca havia visto pessoalmente. Alegria pura, descomplicada. Mais fotos se revelaram conforme afastava a tapeçaria. O casal em diferentes cenários, sempre próximos, sempre íntimos. Paris, Veneza, praias paradisíacas. Em cada imagem, o mesmo olhar apaixonado, a mesma conexão elétrica. Fascinante, não é? A voz a atingiu como um choque elétrico. Letícia girou bruscamente, seu coração quase saindo pela boca. Lorenzo estava parado na porta da biblioteca, bloqueando sua única rota de fuga. Mas havia algo diferente nele agora. Uma energia crua, perigosa, que fez cada nervo em seu corpo gritar em alerta. Me desculpe, gaguejou ela, pressionando-se contra a estante. A porta estava aberta. E como resistir? Ele avançou com a graça predatória que o caracterizava. A curiosidade é uma força poderosa, não é mesmo, Letícia? Era a primeira vez que ele usava seu primeiro nome. O som em seus lábios era como uma carícia proibida. Quem? Ela engoliu em seco,
hipnotizada pela maneira como ele se aproximava. Quem é ela? Lorenzo parou a centímetros dela, tão próximo que podia sentir o calor emanando de seu corpo, tão próximo que seu perfume masculino fazia sua cabeça girar. Helena! Pronunciou o nome como uma prece, seus olhos nunca deixando os dela. Minha esposa. A palavra atingiu Letícia como um tapa. Esposa. Presente ou passado? A pergunta queimava em sua língua, mas algo no olhar dele a impediu de vocalizá-la. Sabe o que é mais fascinante? Continuou ele, erguendo uma mão para tocar a fotografia ao lado da cabeça dela. O movimento a encurralou ainda mais contra a estante. Como você se parece com ela. O ar abandonou seus pulmões. Era verdade. Agora que ele mencionava, podia ver as semelhanças. A mesma estrutura óssea delicada, os mesmos lábios cheios, o mesmo olhar que parecia carregar segredos. É por isso que estou aqui, sussurrou ela, sua voz tremendo. Para ser uma substituta? O sorriso que curvou os lábios de Lorenzo era ao mesmo tempo sedutor e cruel. Você está aqui, querida Letícia, por motivos que seu pequeno coração de 19 anos ainda não está pronto para compreender. Seus dedos abandonaram a fotografia para roçar levemente a linha de seu maxilar. O toque, tão leve quanto uma pluma, enviou choques elétricos por todo o seu corpo. Mas logo, murmurou ele, sua voz baixando para um tom que fez suas entranhas se contraírem. Muito logo você vai entender tudo. O som de passos no corredor quebrou o momento. Lorenzo se afastou como se nada tivesse acontecido, deixando Letícia tremendo e ofegante contra a estante. Volte para seu quarto, ordenou ele, sua voz voltando ao tom frio e controlado de sempre. E não entre mais aqui sem permissão. Ela praticamente correu pelos corredores, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ecoava pelas paredes antigas. Mas mesmo a segurança de seu quarto não conseguia apagar a sensação dos dedos dele em sua pele, o calor de seu corpo tão próximo, a promessa velada em suas palavras. A noite caiu sobre a mansão, como um manto de veludo negro. Letícia estava quase adormecendo quando ouviu. Os passos, mais pesados esta noite, mais urgentes, seguidos pelo som de uma porta se abrindo no corredor proibido. Algo dentro dela sabia que deveria ficar em seu quarto. Mas a mesma força que a havia levado à biblioteca agora a puxava para o corredor escuro. Seus pés descalços não faziam barulho no carpete enquanto seguia o som até uma porta no final do corredor. A última porta à direita. Estava entreaberta, uma luz tremulante escapando pela fresta. O que viu através dela fez seu mundo girar em seu eixo. O quarto havia sido transformado em um santuário. Velas tremulavam em dezenas de castiçais antigos, criando sombras dançantes nas paredes cobertas de fotografias de Helena. No centro do espaço, ajoelhado diante de um altar improvisado, estava Lorenzo. Seus ombros largos tremiam com soluços silenciosos, enquanto suas mãos acariciavam uma fotografia específica. Helena, em um vestido branco, sorrindo para a câmera com olhos cheios de promessas de futuro. Me perdoa. Sua voz rouca cortou o silêncio como uma lâmina. Me perdoa por não ter te salvado. Foi então que Letícia viu, meio escondido atrás de um arranjo de velas, um recorte de jornal amarelado. A manchete fez seu sangue congelar. Tragédia na família Valmont. Jovem esposa morre em circunstâncias misteriosas. Um suspiro involuntário escapou de seus lábios. Lorenzo girou com a velocidade de uma cobra prestes a dar o bote, seus olhos azuis brilhando perigosamente à luz das velas. Curiosidade, pronunciou ele, levantando-se em um movimento fluido que a fez recuar instintivamente. Sempre a curiosidade. Foi isso que a matou, sabia? Letícia continuou recuando enquanto ele avançava, até que suas costas encontraram a parede do corredor. Lorenzo apoiou as mãos na parede, uma de cada lado de sua cabeça, efetivamente aprisionando-a. Helena também era curiosa demais, continuou ele, sua voz um sussurro hipnótico.
Também gostava de abrir portas que deviam permanecer fechadas, de fazer perguntas que não deviam ser feitas. Seus olhos percorreram o rosto dela com uma intensidade que fazia sua pele queimar. O mesmo rosto, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Os mesmos olhos, a mesma inocência tentadora. O que aconteceu com ela? Letícia se ouviu perguntando, sua voz tremendo. O sorriso que curvou os lábios de Lorenzo era ao mesmo tempo sedutor e aterrorizante. Continue sendo curiosa, querida Letícia, murmurou ele, seus lábios perigosamente próximos dos dela. E logo descobrirá. Com isso, ele se afastou, deixando-a tremendo no corredor escuro. Mas antes de desaparecer nas sombras, virou-se uma última vez. A propósito, sua voz carregava um tom que fez seu sangue gelar. Amanhã use o vestido vermelho. Sangue sempre foi a cor favorita de Helena. O vestido vermelho parecia vivo contra sua pele. Letícia observava seu reflexo no espelho, mal reconhecendo a jovem que a encarava de volta. O tecido fino abraçava suas curvas como uma segunda pele, o tom de rubi profundo fazendo sua pele parecer ainda mais pálida, seus olhos ainda mais escuros. Sangue sempre foi a cor favorita de Helena. As palavras de Lorenzo ecoavam em sua mente como um presságio sombrio, enquanto seus dedos tremiam ao tentar fechar o zíper nas costas. Uma batida suave na porta a sobressaltou. A senhora Wagner entrou, seus olhos se arregalando levemente ao ver Letícia no vestido. O Sr. Valmont a aguarda na biblioteca, anunciou ela, sua voz traindo uma emoção que Letícia nunca havia ouvido antes. Medo? E senhorita Silva, tome cuidado. O aviso fez seu estômago revirar, mas algo mais forte que o medo a impulsionava pelos corredores agora familiares. A mansão parecia diferente naquela manhã. As sombras mais profundas, os sons mais abafados, como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. A porta da biblioteca estava aberta, convidando-a para entrar. Lorenzo estava de pé junto à janela, um copo de uísque em sua mão, apesar da hora. Quando se virou para encará-la, algo flamejou em seus olhos azuis. Algo primitivo, perigoso. Helena. O nome escapou de seus lábios como uma prece torturada, antes que ele se corrigisse. Letícia! O erro fez seu coração saltar uma batida. Vestida de vermelho, parada no mesmo lugar onde havia encontrado as fotografias, ela podia quase sentir o fantasma de Helena pairando sobre seus ombros. Por que me fez vestir isso? Perguntou, sua voz mais firme do que esperava. Lorenzo colocou o copo sobre uma mesa antiga, aproximando-se com aquela graça felina que a fazia querer recuar e avançar ao mesmo tempo. Porque precisava ver, respondeu ele, seus olhos percorrendo cada centímetro de seu corpo com uma intensidade que fazia sua pele queimar. Precisava ter certeza. Certeza do quê? Ele ergueu uma mão, seus dedos roçando levemente a curva de seu pescoço. O toque, suave como asas de borboleta, enviou choques elétricos por todo o seu corpo. De que não estou louco, murmurou ele. De que você realmente é ela, renascida, retornada para mim. As palavras a atingiram como um tapa. Letícia tentou recuar, mas suas costas encontraram a estante. Lorenzo a seguiu, apoiando as mãos na madeira antiga, uma de cada lado de sua cabeça. Você está me assustando, sussurrou ela, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Um sorriso sem humor curvou seus lábios. Você deveria estar assustada, respondeu ele, inclinando-se até seus lábios estarem a milímetros dos dela. Mas não pelo motivo que pensa. O som de algo caindo no andar de cima os fez congelar. Os olhos de Lorenzo se arregalaram em pânico. Não, sussurrou ele, afastando-se bruscamente. Não agora. Antes que Letícia pudesse processar o que estava acontecendo, ele já havia desaparecido pela porta, seus passos ecoando pela escadaria.
Automatic sätter försökten diet. Du enkäksake. Shobin huolan tundetse. Energefa bisp. Sido derrubadas, vidro quebrado espalhado pelo chão como diamantes mortais. No centro do caos, Lorenzo estava ajoelhado, suas mãos tremendo ao tentar juntar os pedaços. Não pode ser ela, murmurava ele, sua voz embargada. Ela está morta. Eu a vi morrer. Eu a matei. A confissão atingiu Letícia como um raio. Suas pernas cederam e ela deslizou pela parede até o chão, o som chamando a atenção de Lorenzo. Seus olhos, quando encontraram os dela, estavam cheios de uma dor tão crua que fez seu coração doer. Não foi sua culpa. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Seja lá o que aconteceu. Você não entende, interrompeu ele, sua voz quebrando. Ela descobriu, sobre o ritual, sobre o que eu realmente era, e quando tentou fugir, ele parou, suas mãos apertando um pedaço de vidro com tanta força que sangue começou a escorrer entre seus dedos. Letícia se moveu instintivamente, ajoelhando-se ao seu lado. Gentilmente, forçou seus dedos a soltarem o vidro ensanguentado. Maid, deixe ajudar, sussurrou ela, rasgando um pedaço de seu vestido vermelho para envolver a mão ferida. O contato pareceu despertar algo em Lorenzo. Seus olhos focaram nos dela com uma intensidade assustadora. Você não vê? Murmurou ele, sua mão machucada erguendo-se para tocar seu rosto. É por isso que está aqui. O sangue chama sangue. A alma busca a alma. Do que está falando? Em vez de responder, ele se levantou abruptamente, puxando-a consigo. Com movimentos frenéticos, começou a remover quadros da parede, revelando uma porta secreta. Preciso te mostrar, disse ele, sua voz carregando uma urgência que a assustou. Precisa entender antes que seja tarde demais. A porta se abriu, revelando uma escada que descia para a escuridão. O ar que subia era frio e carregava um cheiro metálico que fez seu estômago revirar. Lorenzo! Sua voz tremeu. Você está me assustando. Ele se virou para encará-la, seus olhos azuis brilhando com algo que ia além da sanidade. Deveria estar assustada, repetiu ele, suas mãos manchadas de sangue enquadrando seu rosto. Mas não por mim. Pelo que está prestes a descobrir sobre si mesma. Antes que pudesse reagir, ele a puxou para um beijo devastador. Seus lábios eram fogo e gelo, desespero e desejo, vida e morte todas ao mesmo tempo. Quando se afastou, Letícia estava tonta, suas pernas mal a sustentando. O vestido vermelho, murmurou ele contra seus lábios. Não foi apenas pela Helena. Foi para te preparar para isso. Com um movimento fluido, ele a ergueu em seus braços e começou a descer as escadas para a escuridão. Letícia deveria lutar, deveria gritar, deveria fazer qualquer coisa exceto se entregar a este momento insano. Mas enquanto a escuridão os engolia, enquanto o cheiro metálico ficava mais forte, enquanto seu coração batia em um ritmo que ecoava algo primitivo e ancestral, ela percebeu uma verdade aterrorizante. Parte dela havia esperado por isso desde o primeiro momento em que pisara naquela mansão, porque no fundo de sua alma, em um lugar que nunca havia ousado explorar, ela sempre soube que não estava ali por acaso. O sangue chamava sangue. A alma buscava a alma, e nas profundezas da mansão Valmont, um segredo mais antigo que o tempo esperava para ser revelado. A escuridão engolia cada passo que davam enquanto Lorenzo carregava Letícia a escada abaixo. O vestido vermelho arrastava contra os degraus de pedra antiga, o som ecoando nas paredes úmidas como um sussurro sinistro. O cheiro metálico ficava mais forte a cada passo, misturado agora com algo mais. Incenso, talvez. E algo mais antigo, mais primitivo. Lorenzo, sussurrou ela, suas mãos agarrando-se aos ombros largos dele, enquanto a escuridão se adensava. Onde estamos indo? Para o começo, respondeu ele, sua voz reverberando nas paredes de pedra. Para onde tudo começou. Para onde Helena descobriu a verdade.
Um archote se acendeu subitamente à frente deles, como se respondesse à presença de Lorenzo. Depois outro, e mais outro, revelando um corredor que parecia ter sido escavado nas próprias entranhas da terra. Lorenzo finalmente a colocou no chão, mas manteve uma mão em sua cintura, como se temesse que ela pudesse fugir. O toque, mesmo através do tecido fino do vestido, queimava como brasa. Há 5 anos, começou ele, guiando-a pelo corredor iluminado por archotes. Helena descobriu este lugar. Como você. Ela era curiosa demais para seu próprio bem. Pararam diante de uma porta antiga, seus entalhes tão desgastados pelo tempo que mal podiam ser distinguidos. Lorenzo ergueu sua mão machucada, ainda envolta no pedaço do vestido vermelho, de Letícia, e pressionou a palma sangrenta contra a madeira. A porta se abriu com um gemido que parecia vir das profundezas da terra. O que Letícia viu além dela fez seu mundo girar em seu eixo. Era uma câmara circular, suas paredes cobertas por símbolos antigos que pareciam pulsar com uma luz própria. No centro, um altar de pedra negra se erguia, sua superfície marcada por sulcos profundos que convergiam para o centro. — O que é isto? Perguntou ela, sua voz tremendo. — Minha herança, respondeu Lorenzo, sua voz carregando o peso de séculos, o legado dos Valmont, a razão pela qual nossa linhagem sobreviveu por tanto tempo. Ele a guiou até o altar, suas mãos grandes e quentes em seus ombros. Cada geração, continuou ele, precisa de um sacrifício, uma alma pura, uma vida jovem para alimentar o poder que mantém nossa família viva. O horror da realização atingiu Letícia como um soco no estômago. Helena, sussurrou ela. Não. A força em sua voz a fez pular. Não era para ser ela. Nunca foi para ser ela. Ele a virou para encará-lo, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade febril. Ela descobriu, tentou impedir, tentou me salvar, e no processo... Você a matou, completou Letícia, as palavras saindo como um sopro gelado. Lorenzo fechou os olhos. A dor em seu rosto tão crua que fez seu coração doer apesar do horror da situação. Foi um acidente. Sua voz era pouco mais que um sussurro torturado. Ela correu, tropeçou na escada. Tentei alcançá-la, mas... Ele abriu os olhos, lágrimas não derramadas brilhando à luz dos achotes. Assisti a vida deixar seus olhos, sabendo que era minha culpa. E agora? Perguntou Letícia, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. É por isso que estou aqui? Para ser seu novo sacrifício? Um sorriso triste curvou os lábios de Lorenzo. Não, minha doce Letícia, murmurou ele, sua mão subindo para acariciar seu rosto. Você está aqui porque o sangue chama sangue, porque a alma de Helena encontrou um novo vaso. Não entendo. O ritual, explicou ele, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Não exige apenas um sacrifício. Exige uma conexão, uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Seus olhos percorreram seu rosto com uma intensidade que fazia sua pele queimar. Helena sabia disso. É por isso que, em seus últimos momentos, ela fez algo extraordinário. Ele se afastou abruptamente, movendo-se até uma das paredes da câmara. Com movimentos precisos, pressionou uma sequência de símbolos. A parede tremeu e se abriu, revelando um nicho escondido. O que Letícia viu ali fez seu sangue congelar nas veias. Era um espelho antigo, sua superfície escurecida pelo tempo. Mas não era o espelho em si que a horrorizou. Era o que ele mostrava. Porque no reflexo, ao lado de sua própria imagem vestida de vermelho, estava Helena. Impossível, sussurrou ela, recuando até suas costas baterem no altar. Ela transferiu sua essência, disse Lorenzo, sua voz carregando uma reverência sombria. Nos momentos antes de morrer, ela realizou um ritual próprio, para garantir que, quando chegasse a hora,
Sua alma encontraria um novo corpo. Um corpo jovem, puro, pronto para receber seu poder. Letícia não conseguia desviar os olhos do espelho. A imagem de Helena sorria agora, um sorriso que não tinha nada de gentil. Por isso os sonhos, continuou Lorenzo, aproximando-se novamente. As memórias que não são suas, os sentimentos que não compreende. Ele estava próximo demais agora, seu calor envolvendo-a como uma mortalha. A atração que sente por mim, mesmo sabendo que deveria me temer. Era verdade. Todos os sonhos estranhos, todas as sensações de déjà-vu, toda a familiaridade inexplicável com a mansão, tudo fazia um terrível sentido agora. O que vai acontecer comigo? Perguntou ela, sua voz tremendo. Lorenzo ergueu uma mão para tocar seu rosto. E Letícia não conseguiu evitar inclinar-se contra o toque, seu corpo traindo sua mente. Aos poucos, murmurou ele, seus lábios perigosamente próximos dos dela. Helena vai emergir. Suas memórias, seus poderes, seu amor por mim, tudo vai despertar. E quando a transformação estiver completa, eu vou desaparecer, completou. Ela, o horror da realização fazendo sua voz falhar. Não. Lorenzo pressionou sua testa contra a dela, seus olhos azuis consumindo todo o seu mundo. Você e Helena se tornarão uma só. O melhor dos dois mundos. A inocência e o poder, a luz e a escuridão. E se eu não quiser? Desafiou ela, mesmo enquanto seu corpo tremia com a proximidade dele. O sorriso que curvou seus lábios era ao mesmo tempo sedutor e cruel. Já é tarde demais, minha doce Letícia, murmurou ele. O processo começou no momento em que você pisou nesta mansão. Cada sonho, cada arrepio, cada vez que seu coração acelera quando estou perto. É Helena, despertando dentro de você. Como para provar seu ponto, ele inclinou-se e capturou seus lábios em um beijo que nada tinha de gentil. Era possessivo, faminto, carregado de uma paixão que atravessava as barreiras do tempo e da morte. E o pior? Letícia se viu respondendo, com igual fervor, seu corpo reconhecendo um toque que sua mente nunca havia conhecido. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes. No espelho, a imagem de Helena sorria em triunfo. Vê? Sussurrou Lorenzo, seus dedos traçando a curva de seu pescoço. Seu corpo lembra, sua alma reconhece, e em breve... Seus lábios roçaram a pele sensível atrás de sua orelha, fazendo-a estremecer. Em breve, não haverá mais distinção entre Letícia e Helena. Apenas nós dois, como sempre deveria ter sido. Letícia fechou os olhos, tentando lutar contra a onda de sensações que ameaçava afogá-la. Mas era inútil. Podia sentir Helena, agora, uma presença antiga e poderosa sussurrando em sua mente, prometendo poder, prometendo amor eterno, prometendo um destino maior que qualquer coisa que já houvesse sonhado. Por favor, sussurrou ela, mas não sabia se estava implorando para ele parar ou continuar. Lorenzo se afastou apenas o suficiente para encará-la, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e desejo. Não lute contra isso, murmurou ele. Deixe acontecer. Deixe ela entrar. Deixe-me amar vocês duas como sempre foi destinado a ser. E enquanto as sombras dançavam nas paredes antigas, enquanto o cheiro de sangue e poder enchia seus pulmões, enquanto o reflexo de Helena no espelho ficava cada vez mais nítido, Letícia sentiu sua resistência começar a derreter, porque no fundo de sua alma, em um lugar que estava despertando de um sono de 5 anos, ela sabia que não havia mais volta. O sangue havia chamado sangue. A alma havia encontrado a alma. E na câmara secreta sob a mansão Valmont, 2, não, 3, corações começavam a bater em um ritmo único, ancestral e inevitável como o próprio destino. A noite caiu sobre a mansão Valmont como um manto de seda negra, trazendo consigo uma quietude carregada de promessas sombrias. Letícia estava em seu quarto, ainda usando o vestido vermelho agora manchado com o sangue de Lorenzo, observando seu reflexo no espelho da penteadeira.
Seus olhos eram mesmo seus? Pareciam diferentes agora. Mais profundos, mais antigos, carregando segredos que atravessavam as barreiras do tempo. De vez em quando, se olhasse rápido o suficiente, podia jurar que via o reflexo de Helena sobreposto ao seu, como uma máscara fantasmagórica de poder e sedução. Não é real, sussurrou para si mesma, mas as palavras soavam vazias mesmo em seus ouvidos, porque era real. Podia sentir Helena agora, uma presença constante em sua mente, sussurrando promessas de poder, de amor eterno, de um destino maior, que qualquer coisa que já houvesse sonhado. Uma batida suave na porta a fez pular. A senhora Wagner entrou, carregando uma bandeja com chá e algo mais, uma caixa antiga de veludo negro. Do Sr. Valmont, disse ela, colocando a caixa ao lado da bandeja. Seus olhos, quando encontraram os de Letícia no espelho, estavam cheios de uma compreensão antiga. Você já sabe, não é? Já pode senti-la. Letícia se virou bruscamente. Você sabia? Todo esse tempo? Um sorriso triste curvou os lábios da governanta. Estou nesta casa há 3 gerações de Valmont, respondeu ela. Vi o ritual ser realizado, vi sacrifícios serem feitos, mas nunca. Ela parou, estudando o rosto de Letícia com intensidade. Nunca vi algo como isso. Helena mudou tudo quando escolheu você. Eu não pedi por isso. A voz de Letícia tremeu. Não quero perder quem eu sou. Não vai perder. A voz da senhora Wagner suavizou. Vai ganhar. Helena não quer destruir você, querida. Quer completar você. Fazer de você algo mais poderoso do que qualquer uma das duas poderia ser sozinha. Com essas palavras enigmáticas, a governanta se retirou, deixando Letícia sozinha com a caixa misteriosa. Suas mãos tremiam ao abri-la. Dentro, sobre veludo vermelho sangue, estava um colar de safiras tão escuras que pareciam absorver a luz. Uma nota acompanhava a joia. Para quando estiver pronta para aceitar quem você realmente é. Para quando estiver pronta para aceitar nós, Ellie. O plural na última palavra fez seu estômago revirar. Nós. Ela e Helena. Helena e ela. Onde terminava uma e começava a outra. Como se respondendo a seus pensamentos, uma onda de memórias que não eram suas inundou sua mente. O toque de Lorenzo na pele, seus beijos, suas promessas sussurradas na escuridão. O poder do ritual, o êxtase do sacrifício, a eternidade prometida em cada gota de sangue derramada. Pare! Gritou ela, pressionando as mãos contra as têmporas. Mas era inútil. As memórias, não, os desejos, continuavam vindo, cada vez mais fortes, cada vez mais seus. Um movimento na porta a fez erguer os olhos. Lorenzo estava parado ali, observando-a com uma intensidade que fazia o ar parecer denso demais para respirar. Está lutando contra ela. Não era uma pergunta. Ele entrou no quarto, movendo-se com aquela graça predatória que fazia seu coração, ou seria o coração de Helena, acelerar. Não deveria. Não quero desaparecer, sussurrou ela, odiando a fraqueza em sua voz. Lorenzo parou diante dela, erguendo uma mão para tocar seu rosto. O contato enviou choques elétricos por todo o seu corpo, despertando memórias e desejos que não sabia que possuía. Olhe para mim, ordenou ele suavemente. Quando seus olhos encontraram os dele, Letícia sentiu o mundo girar. Porque nos olhos azuis de Lorenzo havia tanto amor, tanto desejo, tanta adoração, e não era só para Helena. Era para ela também, para a mistura única que elas estavam se tornando. Você não vai desaparecer, murmurou ele, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Vai transcender. Vai se tornar algo mais poderoso que qualquer uma das duas jamais sonhou ser. Seus lábios estavam perigosamente próximos agora. Letícia podia sentir o calor de sua respiração. Podia sentir o poder ancestral pulsando em suas veias, as dela, as de Helena. Que diferença fazia agora? Posso sentir ela em você, continuou Lorenzo,
sua voz baixando para um tom que fazia suas entranhas se contraírem. Posso ver ela em seus olhos. Mas também vejo você, Letícia. Sua inocência, sua força, sua capacidade de amar mesmo quando deveria temer. Suas mãos deslizaram para sua cintura, puxando-a para mais perto. O contato fez algo dentro delas, despertar com força total. Lorenzo. O nome saiu como uma prece, uma súplica, e nem mesmo ela sabia se era sua voz ou a de Helena. Shhh! Ele pressionou seus lábios suavemente contra os dela, um beijo tão leve quanto o bater de asas de uma borboleta. Não lute mais. Deixe acontecer. Deixe-nos amar você. E então ele a estava beijando de verdade, e o mundo explodiu em sensações. Memórias de outros beijos se misturavam com a novidade deste, criando algo inteiramente novo e igualmente viciante. Suas mãos, as dela, as de Helena, encontraram caminho até os cabelos dele, puxando-o para mais perto. Lorenzo gemeu contra seus lábios, o som reverberando através dela como um trovão. Suas mãos grandes deslizaram por suas costas, encontrando o zíper do vestido vermelho. Posso? Perguntou ele, sua voz rouca de desejo. Letícia congelou. Esta seria sua primeira vez. Mas não seria, não é? Helena conhecia cada centímetro deste corpo, cada toque que o fazia tremer, cada beijo que o fazia derreter. Tenho medo, admitiu ela, sua voz tremendo. Lorenzo se afastou apenas o suficiente para encará-la. Do que, meu amor? De que depois... Não sobre nada de mim. Seu sorriso era gentil agora, quase triste. Você ainda não entende, não é? Murmurou ele, suas mãos subindo para enquadrar seu rosto. Não é sobre perder quem você é. É sobre se tornar quem você sempre deveria ter sido. Como para provar seu ponto, inclinou-se e beijou seu pescoço, exatamente no ponto que fazia Helena derreter. E Letícia descobriu que seu corpo respondia da mesma forma, arqueando-se contra ele com um gemido que era totalmente seu. Vê, sussurrou ele contra sua pele. Seu corpo já sabe. Sua alma já reconhece. Agora é só sua mente que precisa aceitar. Suas mãos encontraram o zíper novamente, e desta vez, Letícia não o impediu. O vestido vermelho deslizou por seu corpo como água, deixando-a exposta ao ar frio do quarto e ao olhar faminto de Lorenzo. Perfeita, murmurou ele, seus olhos percorrendo cada centímetro de pele exposta, exatamente como lembro, e completamente diferente ao mesmo tempo. Letícia deveria se sentir envergonhada, deveria querer se cobrir. Mas o poder que corria em suas veias agora, o poder delas, não permitia tal fraqueza. Ao invés disso, ergueu o queixo em desafio, permitindo que ele olhasse seu preenchimento. O sorriso que curvou os lábios de Lorenzo era puro pecado. Ah, aí está ela, murmurou ele, aproximando-se novamente. Helena sempre adorava me desafiar assim. Não sou Helena, respondeu ela, mas sua voz falhou quando as mãos dele encontraram sua cintura nua. Não, concordou ele, inclinando-se para beijar a curva de seu ombro. É mais. É melhor. É tudo que ela era e tudo que você é, combinados, em algo inteiramente novo e igualmente irresistível. Seus lábios traçaram um caminho de fogo por seu pescoço, fazendo suas pernas tremerem. Letícia se agarrou aos ombros largos dele em busca de equilíbrio, sentindo os músculos tensos sob o tecido fino da camisa. Lorenzo, ofegou ela quando seus dentes roçaram um ponto particularmente sensível. Eu sei. Ele ergueu a cabeça para encará-la, seus olhos azuis escuros de desejo. Por isso vamos esperar. Esta noite é sobre você aceitar quem é, sobre deixar Helena mostrar o caminho sem tomar o controle. Como para enfatizar seu ponto, ele se afastou alguns passos, deixando-a tremendo e ofegante. Vista o colar, instruiu ele, sua voz rouca. Deixe o poder fluir. Amanhã. Seu sorriso prometia pecados inomináveis. Amanhã você será verdadeiramente nossa. Com isso, ele se foi,
deixando Letícia sozinha com seu reflexo no espelho. Um reflexo que agora sorria com a sabedoria de séculos, mesmo enquanto seus olhos mantinham a inocência da juventude. Suas mãos tremiam ao pegar o colar de safiras. O momento em que o metal tocou sua pele, sentiu o poder explodir através dela como uma onda de puro êxtase. No espelho, a imagem de Helena sorriu em aprovação. E pela primeira vez, desde que tudo começou, Letícia não lutou contra a sensação. Deixou o poder fluir. Deixou as memórias virem. Deixou seu corpo lembrar coisas que sua mente nunca havia conhecido. Porque Lorenzo estava certo. Não era sobre perder quem ela era. Era sobre se tornar algo mais. Algo maior. Algo que transcendia as barreiras entre vida e morte. Entre inocência e poder. Entre amor e obsessão. E enquanto a noite avançava, enquanto o poder pulsava em suas veias como um segundo coração, enquanto memórias de amores passados se misturavam com promessas de prazeres futuros, Letícia finalmente entendeu. Ela nunca havia sido apenas ela mesma. Desde o primeiro momento, desde o primeiro passo naquela mansão, ela havia sido destinada a isto, a se tornar mais, a se tornar tudo, a se tornar deles. O amanhecer encontrou Letícia ainda usando o colar de safiras, seu corpo vibrando com um poder que parecia aumentar a cada minuto. O espelho refletia uma mulher que ela mal reconhecia. Não era mais a menina assustada que havia chegado à mansão, mas também não era completamente Helena. Era algo novo, algo entre os dois mundos. Uma batida na porta quebrou seu devaneio. A senhora Wagner entrou carregando não uma bandeja de café da manhã, mas uma pasta de couro antiga. Chegou a hora de você saber a verdade, disse a governanta, seus olhos carregando uma tristeza antiga. Sobre o acordo, sobre por que você realmente está aqui. Letícia sentiu seu coração acelerar. Com dedos trêmulos, abriu a pasta. Os documentos dentro fizeram seu sangue gelar nas veias. Era um contrato, não o que seu pai havia assinado semanas atrás, mas um muito mais antigo. Datado de 19 anos antes, tinha a assinatura de sua mãe. Não, sussurrou ela, as palavras na página começando a fazer um terrível sentido. Não pode ser. Sua mãe trabalhava nesta mansão, explicou a senhora Wagner suavemente. Era uma das criadas de Helena. Quando descobriu que estava grávida... De quem? A pergunta saiu como um soluço, embora Letícia já soubesse a resposta. Do jardineiro. A voz de Lorenzo soou da porta, fazendo-a girar bruscamente. Ele estava parado ali, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Um rapaz simples que havia conquistado o coração dela. Mas Helena tinha outros planos. Ele entrou no quarto, seus movimentos felinos carregando aquela graça perigosa que fazia o poder em suas veias cantar. Helena sabia que precisaria de um vaso, continuou ele, parando a apenas alguns passos de Letícia. Sabia que um dia o ritual exigiria um sacrifício. Então ela fez um acordo com sua mãe, em troca de dinheiro suficiente para começar uma nova vida com o homem que amava. Ela entregaria a criança que carregava para ser preparada. Preparada. A voz de Letícia tremeu. Marcada. Lorenzo ergueu uma mão para tocar o colar de safiras em seu pescoço, abençoada com o poder que um dia permitiria que a alma de Helena encontrasse um novo lar. A revelação atingiu Letícia como um raio. Toda sua vida havia sido planejada, orquestrada para este momento. O homem que acreditava ser seu pai, a vida simples que havia levado, tudo havia sido parte de um plano maior. Por que agora? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Por que esperar 19 anos? O poder precisava amadurecer, respondeu Lorenzo, seus dedos traçando a linha do colar até a curva de seu pescoço. E Helena precisava ter certeza que você seria forte o suficiente para carregar sua essência. E o acordo com o homem que me criou? Um sorriso sem humor curvou os lábios de Lorenzo. Uma formalidade.
um meio de trazê-la até nós, sem levantar suspeitas. Afinal, seus olhos encontraram os dela com intensidade devastadora. Quem questionaria um acordo comercial entre um empresário poderoso e um homem endividado? Letícia cambaleou para trás, suas pernas batendo na penteadeira. Deveria estar horrorizada, deveria estar furiosa. Mas o poder que corria em suas veias tinha outros planos, porque agora tudo fazia sentido. A familiaridade inexplicável com a mansão, os sonhos que tinha desde criança, a maneira como seu corpo respondia a Lorenzo como se o conhecesse há séculos. Ela sabia, sussurrou Letícia, uma nova compreensão, dawning em sua mente. Helena sabia que eu viria, que eu seria perfeita, completou Lorenzo, eliminando a distância entre eles com um único passo fluido. Ela viu em você o que eu demorei tanto para perceber. Não apenas um vaso para seu poder, mas uma alma que complementaria a dela, que a tornaria mais forte, mais completa. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a contra seu corpo com uma urgência que fez seu sangue ferver. E agora? Perguntou ela, sua voz rouca de desejo. Seu ou de Helena, que diferença fazia? Agora, murmurou, ele contra seus lábios. Você decide. O poder já está em você. O caminho já está aberto. Mas a escolha final, seus olhos azuis queimavam com intensidade sobrenatural. A escolha final é sua. Como para enfatizar seu ponto, ele se afastou abruptamente, deixando-a tremendo de desejo insatisfeito. Se quiser ir embora, continuou ele, sua voz controlada, mas tensa, pode ir. O acordo está quebrado, os documentos destruídos. Você é livre para escolher seu próprio destino. Letícia olhou para seu reflexo no espelho. Helena estava lá, mais nítida que nunca, mas não estava tentando dominá-la. Estava esperando, observando, deixando que ela fizesse sua escolha. E se eu ficar? Sua voz era apenas um sussurro. O sorriso que curvou os lábios de Lorenzo era pura promessa de pecado. Se ficar, murmurou ele, aproximando-se novamente, terá poder além de seus sonhos mais selvagens. Terá um amor que transcende a própria morte. Terá... Você, completou ela, erguendo uma sobrancelha em desafio. O som que escapou da Maldói, garganta dele era quase um rosnado. Suas mãos encontraram o rosto dela, segurando-a com uma intensidade que beirava a violência. Terá tudo, prometeu ele contra seus lábios. Cada parte de mim, cada gota de poder, cada segundo da eternidade. O poder no sangue de Letícia cantava, exigindo que ela aceitasse, que se entregasse a este destino que havia sido planejado, antes mesmo de seu nascimento. Mas ainda havia uma parte dela, a parte que ainda era apenas Letícia, que precisava saber. E quem você vai amar? Perguntou ela, suas mãos encontrando os pulsos dele. A mim ou Helena? Lorenzo se afastou apenas o suficiente para encará-la. A intensidade em seus olhos azuis fez seu coração parar. As duas, respondeu ele com uma honestidade crua que a deixou sem fôlego. Porque agora vocês são uma só. Porque o que Helena começou, você completou. Porque o que ela planejou, você realizou. Porque o que ela sonhou, eu me tornei, completou Letícia, a compreensão final atingindo-a como uma onda. Sim, o sorriso dele era pura adoração agora. Você se tornou tudo que ela sabia que poderia ser. E mais, você se tornou algo inteiramente seu também. Como para provar seu ponto, inclinou-se e a beijou. Mas este beijo era diferente de todos os outros. Não havia Helena nele. Não havia memórias antigas ou poder sobrenatural. Era apenas Lorenzo e Letícia, homem e mulher, desejo e entrega. Quando se afastou, os olhos dele brilhavam com algo que ia além do desejo. Então, minha doce Letícia, murmurou ele, seus dedos brincando com o colar de safiras. Qual é sua escolha? O poder pulsava em suas veias como um segundo coração. Helena sussurrava promessas tentadoras em sua mente,
e Lorenzo a observava com uma mistura de desejo, reverência que fazia seu corpo inteiro tremer. Mas a decisão, quando veio, foi inteiramente sua. Fico, declarou ela, erguendo o queixo em desafio. Não por Helena, não pelo poder, não pelo destino que foi planejado para mim. Fico porque escolho ficar. Porque quero este poder, este amor, esta eternidade. O sorriso que iluminou o rosto de Lorenzo era como o nascer do sol depois de uma longa noite. Finalmente, murmurou ele, puxando-a para seus braços. Finalmente você entendeu. E enquanto seus lábios encontravam os dela em um beijo que prometia eternidades de prazer e poder, Letícia sentiu Helena sorrindo em sua mente. Não era mais uma presença invasiva, uma força tentando dominá-la. Era parte dela agora, como sempre deveria ter sido, porque às vezes o destino nos prepara para algo maior que nós mesmos. Às vezes, o que parece uma prisão é na verdade a porta para a nossa verdadeira libertação. E na mansão Valmont, onde segredos antigos dançavam com promessas futuras, uma nova era estava prestes a começar. Uma era de poder e paixão, de magia e mistério, de um amor tão forte que nem mesmo a morte havia conseguido destruir. Uma era que Letícia havia escolhido, por si mesma, por seu poder, por seu coração. A lua cheia pairava sobre a mansão Valmont, como uma testemunha silenciosa do que estava prestes a acontecer. Letícia estava em seu quarto. Não, no quarto que um dia havia pertencido a Helena, observando seu reflexo uma última vez. O vestido, que havia escolhido, não era vermelho como o anterior. Era branco, puro como a neve recém-caída, mas com detalhes em safira que combinavam com o colar que agora parecia parte de sua própria pele. Seus cabelos caíam em ondas soltas pelas costas, e seus olhos brilhavam com um poder que era tanto seu quanto de Helena. A senhora Wagner havia preparado tudo conforme as antigas tradições. Velas brancas ardiam em cada superfície, disponível, seu aroma doce misturando-se com o incenso que purificava o ar. Na cama, king size, pétalas de rosas brancas formavam um padrão intrincado que Letícia reconhecia dos sonhos, não, das memórias, de Helena. Está pronta? A voz da governanta soou suave da porta. Letícia se virou, um sorriso curvando seus lábios. Estive pronta desde antes de nascer, não é mesmo? A senhora Wagner assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Helena sempre soube. Desde o momento em que viu sua mãe grávida, ela soube que você seria a escolhida. A escolhida. Repetiu Letícia, saboreando as palavras. Não a substituta. Não o sacrifício. A escolhida. Sim. A governanta se aproximou, ajustando uma mecha de seu cabelo com carinho maternal. Helena poderia ter escolhido qualquer outra. Poderia ter marcado dezenas de crianças ao longo dos anos, mas ela esperou. Esperou por você. Um movimento. Na porta chamou a atenção de ambas. Lorenzo estava parado ali, e a visão dele fez o coração de Letícia, tanto a parte que era dela quanto a que era de Helena, parar por um momento. Ele havia trocado seus ternos escuros habituais por uma camisa branca de seda que fazia seus olhos azuis parecerem ainda mais intensos, mas era sua expressão que verdadeiramente a capturou. Havia tanta adoração, tanto desejo, tanto amor em seu olhar que fez suas pernas tremerem. Deixarei vocês, murmurou a senhora Wagner, retirando-se discretamente. Por um longo momento, Lorenzo apenas a observou, seus olhos percorrendo cada centímetro de seu corpo com uma intensidade que fazia sua pele queimar. Você está... Ele parou, palavras parecendo inadequadas. Linda, provocou ela, erguendo uma sobrancelha em um gesto que era pura Helena. Transcendente, corrigiu ele, aproximando-se com aquela graça predatória que tanto a afetava. Como se todos os meus sonhos e memórias tivessem ganhado vida. Quando ele finalmente a alcançou, suas mãos encontraram sua cintura como se pertencessem ali desde sempre. O toque, mesmo através do tecido fino do vestido,
enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Tem certeza? Perguntou ele, seus olhos procurando os dela. Uma vez que começarmos, não há volta. Letícia ergueu uma mão para tocar seu rosto, sentindo a barba por fazer arranhar sua palma suavemente. Nunca houve volta, respondeu ela. Desde o primeiro momento em que pisei nesta mansão, desde o primeiro olhar, desde o primeiro toque, tudo nos trouxe até aqui. O sorriso que curvou os lábios de Lorenzo era puro pecado. E agora, murmurou ele, inclinando-se até seus lábios estarem a milímetros dos dela. Agora, respondeu ela, sua voz carregando um poder que fez as chamas das velas tremularem. Você me faz sua, não como fez Helena, não como um eco do passado, mas como algo novo, algo nosso. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia mais linha divisória entre Letícia e Helena, entre passado e presente, entre inocência e poder. Havia apenas desejo, apenas amor, apenas a promessa de uma eternidade que estava apenas começando. As mãos de Lorenzo encontraram o zíper de seu vestido, e desta vez não havia hesitação. O tecido branco deslizou por seu corpo como água, deixando-a apenas com o colar de safiras que brilhava à luz das velas. Perfeita, murmurou ele, seus olhos escuros de desejo. Absolutamente perfeita. Suas mãos e lábios começaram uma exploração torturante de seu corpo, encontrando pontos que faziam Helena suspirar em sua memória e descobrindo outros que eram unicamente seus. Cada toque era uma revelação, cada beijo uma promessa. Quando ele finalmente a deitou sobre as pétalas de rosa, o contraste entre sua pele nua e a seda branca da cama era como uma obra de arte. O colar de safiras pulsava com poder, enviando ondas de prazer sobrenatural através de seu corpo a cada toque. Diga que é minha, murmurou ele contra sua pele, seus dentes roçando um ponto particularmente sensível em seu pescoço. Diga que escolhe isto, que escolhe nós. Sou sua, respondeu ela, suas unhas deixando marcas em suas costas enquanto ele continuava sua doce tortura. Por escolha, por destino, por amor. O poder explodiu através dela quando seus corpos finalmente se uniram. Não apenas o poder de Helena, não apenas o poder do ritual, mas algo inteiramente novo, algo que era unicamente deles. As velas brancas explodiram em chamas azuis. O ar ficou denso com eletricidade estática, e por um momento glorioso, Letícia podia ver tudo: o passado, o presente, o futuro, todos entrelaçados em uma dança eterna de amor e poder. Horas depois, enquanto a lua começava sua descida no céu, eles ainda estavam entrelaçados na cama, pétalas de rosa grudadas em sua pele suada, o colar de safiras brilhando com um poder saciado. No que está pensando? E perguntou Lorenzo, seus dedos traçando padrões preguiçosos em suas costas. Letícia sorriu, apoiando o queixo em seu peito para olhá-lo. Em como é engraçado, respondeu ela. Todos esses anos Helena planejou isso. Todos esses anos você esperou por isso. E no final... No final, provocou ele quando ela fez uma pausa. No final, não foi sobre planos ou destino ou poder, completou ela. Foi sobre escolha. Minha escolha. Nossa escolha. Lorenzo a puxou para cima, capturando seus lábios em um beijo que prometia mais noites como esta. Uma eternidade de noites como esta. E você não se arrepende? Perguntou ele quando finalmente se separaram. De escolher esta vida? Este poder? Este amor? Letícia se sentou na cama, deixando o luar banhar seu corpo nu. O colar de safiras pulsava gentilmente contra sua pele, e em sua mente Helena sorria em aprovação. Como poderia me arrepender? Respondeu ela, puxando-o para outro beijo. Ganhei tudo. Poder além dos sonhos. Amor além da morte. E o melhor de tudo. O quê? Murmurou ele contra seus lábios. Ganhei a mim mesma,
completou ela. Não apenas como era, não apenas como Helena sonhou que eu seria, mas como escolhi me tornar. Lorenzo a puxou de volta para seus braços, e enquanto a noite se transformava em dia, enquanto o poder cantava em suas veias como uma sinfonia antiga, Letícia soube que havia encontrado seu verdadeiro destino, não nos planos de Helena. Poder digitar em 50. Desculpe. Número de havia transcendido. A própria morte para encontrar um novo começo. E enquanto o sol nascia sobre a mansão Valmont, inaugurando uma nova era de poder e paixão, Letícia sorriu. Porque às vezes o verdadeiro poder não está em seguir o destino que outros planejaram para nós. Está em escolher nosso próprio caminho, em transformar planos em possibilidades, em fazer do amor não uma prisão, mas uma libertação. Está em ser não apenas o que outros sonharam que seríamos, mas o que escolhemos nos tornar. E na mansão Valmont, onde segredos antigos dançavam com promessas futuras, uma nova história estava apenas começando. Uma história de poder e paixão, de escolha e destino, de um amor tão forte que nem mesmo a morte havia conseguido destruir. Uma história que era, finalmente e completamente, deles.